O que é onisciência? Meus irmãos, nós como seres humanos, nós possuímos um certo grau de conhecimento, mas nós não possuímos todo o conhecimento. Então, quando nós afirmamos que Deus ele é onisciente, nós estamos dizendo que Deus ele possui o perfeito conhecimento de todas as coisas. A palavra onisciente, essa palavra oni, ou melhor dizendo, esse prefixo oni, significa tudo. E a palavra ciente significa conhecimento. Ou seja, o Deus da Bíblia Sagrada, ele possui, ele tem todo o conhecimento do mundo. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria e quem lhe mostrou o caminho de entendimento? A resposta implícita a essa pergunta é ninguém. Ou seja, o conhecimento que Deus ele tem é infinito e perfeito, assim como Deus o é. Deus ele nunca precisou aprender nada. Deus ele jamais se esqueceu também de alguma coisa que ele já sabia, até porque a Bíblia nos informa também que Deus ele é imutável, ou seja, Deus ele não muda jamais. Então, quando nós afirmamos que Deus é onisciente, isso significa também que ele sabe tudo o que é possível saber, que ele conhece e compreende a soma total de todo o conhecimento que possa existir. Ou seja, Deus ele conhece aquilo que os homens conhecem. Deus conhece aquilo que os homens ainda estão por conhecer, e Deus também conhece aquilo que o homem jamais sonhou em conhecer. Eu gostaria de ler o Salmo 147, versículo de número 5. Salmo 147, versículo de número 5, que diz assim: Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A palavra de Deus, meus irmãos, está nos dizendo que o conhecimento de Deus é tão grande, é algo tão grande, que não existe nada, não existe nenhum recurso humano que seja capaz de medir o tamanho do conhecimento de Deus, porque grande é o Senhor e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Amém? Isso é maravilhoso, né? Nós entendermos esse atributo de Deus chamado onisciência. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a onisciência de Deus e a oração. Na oração não existem palavras que a gente possa dizer que Deus ele já não saiba com antecedência, né? E foi exatamente por essa razão que o Senhor Jesus, ele nos advertiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Se você tem aí a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 6 ao versículo de número 8. Vamos lá abrir Mateus capítulo 6, versículo de número 6 e até o versículo de número 8. Mateus 6, versículo 6 ao versículo... Diz assim, ó. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos.
Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, preste atenção nessa parte, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus, ele nos diz que o nosso Deus, o nosso Pai, ele sabe daquilo que a gente precisa antes mesmo de nós pedirmos de Deus. E então será que se Deus, ele conhecendo todas as coisas de forma antecipada, será então que não é necessário nós orarmos? Muitas pessoas questionam isso, né? Se Deus conhece todas as coisas, sabe até mesmo aquilo que nós vamos dizer antes mesmo da gente falar, então será que é necessário nós orarmos? Claro que sim. Porque se nós seguirmos a leitura desse texto, nós vamos ver que o Senhor Jesus, em seguida, ele vai ensinar os seus discípulos a orarem, né? Nós temos aqui, em seguida, a oração do Pai Nosso. E em outras passagens bíblicas, nós também vamos ver o Senhor Jesus incentivando, né, os seus discípulos a orar. Então, é claro que nós precisamos orar. É claro que nós devemos orar, né? Então, o que nós podemos aprender sobre a oração que nós fazemos e a onisciência de Deus? O que nós podemos aprender com tudo isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que as nossas orações, elas não mudam a pessoa de Deus. Como eu já disse, Deus, ele é imutável e a oração não tem por objetivo mudar a pessoa de Deus, mas a oração, ela pode mudar quem nós somos. Aliás, as nossas orações, elas devem transformar a nossa vida. Então, é por meio da oração que Deus, ele também, ele pode mudar, por exemplo, as circunstâncias que estão em nossa volta, né? Deus, ele pode fazer, ele pode agir em nosso favor como resposta de uma oração que nós fazemos a Ele. É claro que se isso estiver de acordo com a sua vontade. Então, na oração também é aquele momento onde nós vamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Amém? Então, depois que a gente entende isso, né? Depois que a gente descobre, aprende que Deus é onisciente, que Ele conhece tudo, né? O que se pode ser conhecido, isso faz com que a gente, meus irmãos, busque cada vez mais a pessoa de Deus por meio da oração. Então Deus, ele conhece tudo que existe, como já falamos aqui. Mas Deus, ele conhece, o conhecimento de Deus não é um conhecimento imperfeito. O conhecimento de Deus também não é um conhecimento imparcial. Deus, ele conhece todas as coisas na sua total plenitude e na sua total perfeição. Deus, ele conhece todas as coisas que existem. Deus, ele conhece até mesmo aquelas coisas que poderiam existir, para você ver a grandiosidade do conhecimento de Deus. Deus, ele conhece tudo em qualquer lugar do universo. Ou seja, Deus, ele possui, meus irmãos, todo o conhecimento. Por quê? Porque Deus é onisciente. Então, Deus, ele também conhece qualquer momento no tempo. Por exemplo, Deus, ele sabe o que aconteceu no passado, Deus sabe o que está acontecendo no presente, e Deus também, pela sua onisciência, ele conhece o futuro, né? Deus, ele conhece todas as coisas, todas as causas, conhece todos os pensamentos dos seres humanos, conhece todos os mistérios. Deus é aquele que possui o conhecimento de todos os segredos, de todos os sentimentos que se passam em nosso coração. Deus, ele conhece os nossos desejos. Deus, ele conhece todos os seres que existem, sejam eles visíveis e sejam eles também invisíveis. Deus conhece tudo, em todos os lugares. É isso que nós queremos dizer quando afirmamos que Deus, ele é onisciente. Amém? Então, porque Deus, ele é onisciente, não existe nenhum lugar também que seja capaz de nos esconder da sua presença, né? Tem um salmo muito conhecido nosso,
que é o Salmo 139, no versículo 12. Vamos abrir aí, se você pode abrir comigo, Salmo 139, versículo de número 12, que diz assim: até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, não existe nada que possa obscurecer a visão de Deus. A palavra de Deus também nos diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 13, que não existe coisa alguma que Deus ele não tenha a capacidade de ver. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós devemos prestar contas. Ou seja, não existe lugar no mundo, não existe lugar no universo que possa esconder-se de Deus, porque Deus, ele é onisciente. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender também que não existe nenhum pecado que os homens eles possam cometer e que esse pecado venha se ocultar da presença de Deus. Nada escapa da onisciência de Deus, do conhecimento de Deus. E o que mais nos surpreende da onisciência de Deus é que ele conhece cada detalhe ao nosso respeito. Ele conhece tudo o que se passa em nós, o mais íntimo do nosso ser. Deus, ele conhece as coisas mais íntimas que se passam na nossa alma e na nossa mente. E a gente sabe, meus irmãos, que nós somos pecadores, né? Mas o que nos surpreende é que mesmo Deus, sabendo da nossa condição, sabendo o estado em que nós estamos, Deus ainda assim, ele nos ama. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, que Deus, ele prova o seu muito amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é algo surpreendente. Isso é algo que nos deixa maravilhado, porque Deus, conhecendo os nossos pecados, e ainda assim ele voluntariamente, ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar, para morrer na cruz em nosso lugar. Isso é algo que nos constrange. E nós precisamos estar atentos, porque Deus, na sua onisciência, a Bíblia nos informa também que Ele julgará todas as coisas. Deus, ele há de julgar todas as coisas. O dia do Senhor se aproxima, e Deus, na sua onisciência, no dia do seu juízo, ele há de julgar todas as coisas. Ou seja, no dia do Senhor, tudo aquilo que está em oculto será exposto, será revelado. Os pecados serão expostos. Aquilo que se passa no coração dos homens serão expostos. Então, diante disso, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Nós precisamos, meus irmãos, confiar naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, na cruz Cristo estava levando os nossos pecados. Nós precisamos confiar que o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário é poderoso para nos limpar de todo pecado e nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Então, a onisciência de Deus também é algo que deve trazer para os nossos corações conforto para os dias de crise que a gente vem enfrentando, né? Muitas das vezes as pessoas elas tendem a pensar que Deus venha se esquecer deles. Muitas pessoas, por causa do sofrimento e da luta, chegam a questionar se Deus ele se esqueceu dessa pessoa. E Davi, no Salmo 56,
versículo de número 8. Eu vou ler aqui para os irmãos Salmos 56, versículo de número 8. Ele registrou algo muito interessante. Ele diz assim, Salmo 56, versículo 8, diz assim: Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então, a pergunta que fica para nossa reflexão é: será que Deus ele pode se esquecer dos seus filhos? Será que Deus ele pode se esquecer de nós? Segundo o texto que nós acabamos de ler, Deus ele conhece todos os nossos passos. Nenhuma lágrima que a gente venha derramar, ela é ignorada ou ela é esquecida por Deus, e o salmista registra isso como que Deus recolhendo as nossas lágrimas no seu odre, né? Ou seja, Deus ele não ignora a situação e o sofrimento que nós estejamos passando. Deus ele tem conhecimento de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. E a Bíblia diz ainda no Salmo 49, versículo 15, se eu não me engano, a partir do versículo 15, existe ali um questionamento, né? Será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, né? E ainda que isso venha a acontecer, a Bíblia diz que Deus, ele jamais se esquecerá de nós. Ele ainda diz mais: eis que eu tenho gravado vocês na palma das minhas mãos, né? Ou seja, Deus ele não se esquece dos seus. Deus ele não ignora o nosso sofrimento. Para você ter ideia do cuidado de Deus por nós, que a Bíblia nos informa em Lucas no capítulo 12, versículo de número 7, que até mesmo os cabelos da nossa cabeça, eles são contados, eles estão contados. E a Bíblia ainda diz mais, diz que nós temos maior valor para Deus do que os pardais. Então, nós não podemos esquecer disso. Esquecer de que Deus, ele não nos abandonará. Esquecer de que Deus, não podemos esquecer que Deus ele não se esquece e nem ignora aquilo que nós estamos passando. Deus ele sabe, pela sua onisciência, tudo aquilo que nós estamos passando. Nada disso que está acontecendo surpreende Deus, tem a capacidade de surpreender Deus, né? Deus ele nos ama e Deus há de nos socorrer nesses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Sabe por quê? Porque Deus ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento e ele nos ama. Amém?